Você já parou para pensar que talvez a vida que você deseja não esteja tão distante de você? Talvez ela não esteja escondida atrás de uma técnica secreta, de uma afirmação perfeita ou de um curso. Talvez ela esteja esperando apenas que uma coisa aconteça. Que você finalmente compreenda algo que Neville Goddard repetiu durante toda a sua vida. Algo tão simples que muitas pessoas ignoram e justamente por ser simples acabam passando anos tentando manifestar mudanças sem perceber que estão na caminhada da direção oposta. A maioria das pessoas acreditam que primeiro a realidade muda e depois elas passam a acreditar. Primeiro o dinheiro aparece e depois elas se sentem prósperas. Primeiro o relacionamento acontece e depois elas se sentem amadas. Primeiro as oportunidades surgem e depois elas ganham confiança. Mas Neville ensinava exatamente o contrário. E é aqui que quase todo mundo se perde. Existe um momento em que você para de perseguir aquilo que deseja e começa a ocupar o espaço do lugar da pessoa que já possui aquilo que deseja. É nesse instante que algo muda dentro de você. A ansiedade começa a perder força, a necessidade de controlar tudo diminui e uma sensação estranha, porém poderosa, começa a surgir, a sensação de que aquilo que você busca já pertence a você. E quando esse entendimento realmente entra na sua consciência, você para de lutar contra a realidade atual, você para de interpretar cada obstáculo em uma derrota, você para de usar as circunstâncias como prova de que o seu desejo não está chegando. E é exatamente nesse ponto que a transformação começa, porque a verdade é que você não manifesta aquilo que deseja, você sempre manifesta aquilo que você assume como verdadeiro. E a diferença entre as duas coisas pode mudar completamente a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês um dos ensinamentos mais profundos de Neville Goddard. Um entendimento capaz de transformar a forma como você enxerga a manifestação, a realidade e o seu poder criador. Sim, você cria. E quando você compreender isso, talvez nunca mais você vai olhar para a sua vida da mesma maneira. Bem-vindos ao canal Despertar, meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da nossa realidade, lei da suposição e consciência e transformação interior. Então sinta-se à vontade para conhecer o canal, assista os outros vídeos e se inscreva para fazer parte dessa nova frequência de consciência e manifestação. Agora vamos compreender porque Neville Goddard dizia que tudo muda quando você assume que aquilo que deseja já é seu. Existe uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas exatamente onde elas estão. E o mais curioso é que a maioria nem percebe que caiu nelas. Elas acreditam que estão apenas observando a própria realidade, quando, na verdade, estão se identificando com ela. Existe uma diferença enorme entre dizer eu estou passando por dificuldades financeiras e dizer silenciosamente eu sou uma pessoa sem dinheiro. Você entendeu? Existe uma diferença enorme entre enfrentar um período de solidão e acreditar que você é alguém destinado a ficar sozinho. Mas a mente humana costuma transformar essas experiências temporárias em identidades permanentes. Aí que entra o problema. E é justamente aí que o processo de mudança começa a ficar bloqueado. Quando algo se repete por muito tempo, nós começamos a aceitar aquilo como parte de quem somos. Se uma pessoa vive anos enfrentando dificuldades financeiras, ela passa a acreditar que aquilo é a sua realidade natural. E se alguém passa por rejeições sucessivas, ela começa a acreditar que não é digno de amor. Se uma pessoa enfrenta fracasso repetido, ela passa a enxergar a si mesmo como alguém incapaz de vencer. Eu já fui essa pessoa, sabe? E quanto mais essa identificação acontece, mais difícil parece de enxergar possibilidades diferentes. Não porque elas não existam, mas porque a consciência parou de enxergar o mundo através dos filtros daquela realidade que é limitada. Pense em quantas vezes alguém diz aí frases como eu sempre fui assim, minha vida foi difícil, nunca tive sorte, as coisas nunca dão certo pra mim. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já foi essa pessoa, ou se você é, ou se você conhece alguém assim. À primeira vista, parece apenas comentários inocentes, né? Mas por trás dessas frases existe algo muito mais profundo. Existe uma decisão inconsciente de permanecer fiel à versão antiga de si mesmo. A pessoa não está apenas descrevendo sua experiência, não. Ela está reforçando continuamente a imagem que possui sobre quem acredita ser. E essa imagem começa a influenciar pensamentos, as escolhas, os comportamentos e até mesmo as expectativas. E Neville Goddard ensinava que a maioria das pessoas tenta mudar as circunstâncias sem antes questionar a identidade que está produzindo essas circunstâncias. Elas querem um resultado diferente, mas continuam se enxergando da mesma forma. Querem prosperidade, mas ainda se sentem limitadas. Querem amor, mas continuam se sentindo rejeitadas. Querem reconhecimento, mas permanecem se percebendo como alguém invisível. E quando essa identidade continua intacta, a realidade tende a repetir padrões conhecidos,
Porque a consciência está sempre buscando confirmar aquilo que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Talvez esse seja um dos entendimentos mais libertadores que você pode ter. Sua situação atual não é a sua identidade, viu? Guarde isso. Seu saldo bancário não é sua identidade. Seu relacionamento atual não é sua identidade. Seus resultados não são sua identidade. Seus resultados atuais, né? Tudo isso pode mudar, tudo isso pode transformar, tudo isso pode assumir novas formas ao longo da sua jornada. Mas, para que a mudança aconteça de forma verdadeira, você precisa parar de olhar as circunstâncias como uma definição de quem que você é. Elas podem descrever um momento, mas não descreve a sua essência. E quando você finalmente compreende isso, algo começa a se abrir dentro de você, porque deixa de existir necessidade de carregar o peso de um passado inteiro como ele se fosse sua identidade definitiva. Você percebe que aquilo que está vivendo hoje não precisa determinar aquilo que você vai viver amanhã. E é exatamente nesse ponto que a transformação começa. Não quando a realidade muda primeiro, mas quando você deixa de se definir por ela. Uma das razões pelas quais tantas pessoas sentem que estão presas nos mesmos resultados é que passam a confundir aquilo que estão vivendo com aquilo que são, sabe? Eu tava muito assim, gente, há um tempo atrás. E quando essa confusão acontece, a mudança parece extremamente difícil. Afinal, é muito mais fácil mudar as circunstâncias do que mudar a identidade, né? E uma circunstância pode mudar em questões de dias. Uma oportunidade pode surgir de repente, um relacionamento pode se transformar, uma porta pode se abrir inesperadamente, mas quando alguém acredita que aquela condição faz parte de quem ela é, ela passa a defender essa condição sem perceber. Agora, observe como se isso acontece na prática. Uma pessoa enfrenta dificuldades financeiras de algum tempo, depois de um tempo, e ela começa a dizer para si mesma que não nasceu para prosperar. Outras passam algumas decepções amorosas e concluem que não é digna de um relacionamento saudável. Outra tenta alguns projetos e não obtém resultado esperado, então passa a acreditar que não tem talento suficiente. Em todos esses casos, o problema não está apenas na experiência vivida, não. O problema está na interpretação de que foi criada ali a partir dela, sabe? Porque a experiência era temporária, a identidade construída em torno dela que começou a parecer permanente. E o mais interessante é que muitas vezes as pessoas nem percebem que estão fazendo isso. Elas acreditam que estão sendo realistas, acham que estão apenas reconhecendo os fatos. Mas existe uma enorme diferença entre reconhecer a situação e transformar essa situação em uma definição pessoal. E uma coisa é dizer, eu estou enfrentando desafios. Outra coisa completamente é você acreditar que eu sou uma pessoa destinada ao fracasso. Uma coisa é atravessar um período difícil. Outra é permitir que esse período tome a descrição da sua própria identidade. E é por isso que algumas pessoas continuam ali carregando histórias que já deveriam ter ficado para trás há muitos anos. Elas ainda se definem por algo que aconteceu na infância. Isso acontece muito, gente. Ainda se enxergam através de uma rejeição antiga. Ainda tomam decisões baseadas em fracassos que ocorreram há muito tempo. E sem perceber, elas continuam alimentando uma versão de si mesma que já não corresponde ao que desejam viver. O passado deixa de ser apenas uma lembrança e começa a funcionar como uma lente através da qual elas interpretam toda a realidade. E Neville compreendia que a verdadeira transformação não começa quando você conquista algo externamente, não. Ela começa quando você deixa de se identificar com aquilo que você deseja superar. Porque quando você continua dizendo para si mesma, eu sou essa pessoa, está mantendo viva exatamente a identidade que deseja abandonar. E a consciência sempre tende a expressar aquilo que considera verdadeiramente sobre si. E olha só, é por isso que mudar a maneira como você percebe é tão importante. Não porque seja uma técnica, mas porque é o início de uma forma nova de existir. E talvez você esteja aí enfrentando desafios reais, talvez exijam contas para pagar, problemas para resolver, respostas que ainda não chegaram. Nada disso precisa ser negado, não é isso que eu estou dizendo. Mas existe algo que você precisa lembrar. Você não é o problema que está enfrentando, você não é a circunstância que está vivendo, você não é o resultado que apareceu agora. Tudo isso faz parte de uma experiência temporária. E quanto mais cedo você parar de transformar essa experiência em identidade, mais cedo você vai começar a abrir espaço para uma realidade diferente surgir aí na sua vida. E existe algo que acompanha você todos os dias, viu? Algo que está presente quando você acorda, quando você toma decisões, quando você interpreta os acontecimentos e quando você imagina o futuro. E na maioria das vezes você nem percebe o que está acontecendo. Eu estou falando das histórias que você conta para si mesmo, viu? É sobre elas. Todos nós possuímos uma narrativa interna.
uma espécie de explicação silenciosa sobre quem somos, ou que merecemos, ou que é possível para nós, que acreditamos que é capaz de alcançar ou não. E essa narrativa exerce muito mais influência sobre a nossa vida do que a maioria das pessoas conseguem imaginar. Olha só, muitas vezes essas histórias são construídas ao longo dos anos e elas podem até ter começado na infância através de um comentário que ouvimos repetidamente. Pode ter surgido após uma experiência difícil, uma rejeição, até mesmo uma perda ou um fracasso. Aos poucos, nós vamos reunindo essas evidências, é como se a gente fosse juntando elas ali numa caixinha, sabe? E vamos formando conclusão sobre nós mesmos. E então passamos a enxergar tudo através dessas conclusões. Não vemos a realidade como ela é, vemos a realidade através daquilo que acreditamos ser. E quando isso acontece, começamos a selecionar, interpretar e até mesmo antecipar situações que confirmam a nossa narrativa interna. Por exemplo, imagine alguém que acredita profundamente que nunca é valorizado. Essa pessoa pode receber elogios, oportunidades, demonstrações de reconhecimento, ainda assim sua intenção continuará procurando sinais de rejeição, porque a mente tende a proteger a identidade que ela considera verdadeira. Da mesma forma que alguém que acredita de não ser capaz de prosperar, encontra justificativas para duvidar das oportunidades que podem mudar a sua vida. Não porque as oportunidades sejam ruins, não, mas porque elas entram em conflito com a história que a pessoa construiu sobre si mesma. Olha que interessante isso. O problema é que muitas pessoas passam anos tentando mudar os resultados sem perceber que continuam alimentando exatamente a mesma narrativa interna. Que narrativa você está contando para você mesmo, hein? Elas querem viver algo novo, mas continuam contando a mesma história. Querem experimentar uma realidade diferente, mas continuam se definindo pelas mesmas limitações. E quando as histórias permanecem a mesma, a tendência é que os resultados também permanecem parecidos, porque aquilo que você acredita sobre si acaba influenciando diretamente a maneira como que você pensa, que você sente, que decide, que age todos os dias. E é por isso que compreender que quem você acredita ser é tão importante, e talvez a pergunta mais poderosa não seja o que eu quero manifestar. Talvez a pergunta mais poderosa não seja o que eu quero manifestar. Talvez a pergunta seja quem eu acredito ser neste momento. Porque muitas vezes existe uma enorme diferença entre o desejo que você possui e a identidade que você está sustentando internamente. Você deseja abundância, mas acredita que nasceu para lutar. Pode desejar amor, mas acredita que não é digno de ser amado. Pode desejar sucesso, mas continua se enxergando como alguém comum, limitado ou incapaz. Enquanto essas crenças permanecem ocultas, elas continuarão influenciando a sua experiência. Quando você começar a observar as histórias que conta sobre si mesmo, algo extraordinário acontece. Você percebe que ela não é uma verdade absoluta, não. É apenas uma narrativa que foi aceita durante muito tempo. E aquilo que foi aprendido também pode ser transformado. A partir desse momento, você deixa de ser um personagem preso ao roteiro antigo e começa a se tornar o ator de uma nova história. Uma história mais alinhada com aquilo que você deseja viver. E essa mudança, embora aconteça primeiro dentro de você, tem o poder de alterar completamente a direção da sua realidade. Uma das maiores ilusões que mantém as pessoas presas é a ideia de que precisa uma prova externa, sabe? Para começar a acreditar algo novo sobre si mesmas. Elas esperam ver resultados para ganhar confiança, esperam prosperidade para se sentir abundante, esperam um relacionamento para se sentirem amada, esperem uma oportunidade para se sentirem capaz. Em outras palavras, elas colocam a própria transformação nas mãos das circunstâncias. E é bem isso. E sem perceber, eles entregam seu poder exatamente para aquilo que deseja mudar. Olha, pense em quantas vezes você já decidiu para si mesma que vai acreditar quando vir. Parece lógico, né? Parece razoável. Mas essa forma de pensar cria um ciclo bem difícil de romper, porque se você precisa primeiro ver uma mudança para acreditar, você vai continuar reagindo ao que já existe. Entendeu? E se continuar reagindo ao que existe, você vai continuar fortalecendo aquela mesma versão de você mesmo que produz resultados atuais. É como alguém que deseja aprender a nadar, mas decide entrar na água apenas depois de saber nadar. É um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas é verdade. A condição para mudança acaba se tornando o próprio obstáculo. Muitas pessoas vivem esperando o sinal de que estão prontas, esperam se sentir confiantes antes de agir, esperam se sentir merecedoras antes de receber, esperam uma confirmação de que tudo vai dar certo antes de acreditar. Mas a verdade é que a maioria das grandes transformações da vida acontece exatamente na direção oposta. Primeiro você escolhe acreditar,
Primeiro você assume uma nova versão sobre si mesmo. Primeiro você decide abandonar uma identidade antiga e depois os resultados começam a surgir de formas visíveis. Isso não significa ignorar a realidade não, viu? Ou fingir que o problema não existe, não é isso. Significa apenas em parar de permitir que eles definem quem você é. E existe uma diferença enorme entre reconhecer uma dificuldade e construir uma identidade em torno dela. E quando você entende isso, você deixa de esperar que o mundo externo autorize sua transformação. Tá autorizado? Não. Então você continua do mesmo jeito. Você percebe que ninguém precisa conceder permissão para você desenvolver uma nova autoestima, uma nova visão de futuro, uma nova percepção sobre o seu próprio valor. A verdade é que muitas pessoas, sabe, estão vivendo abaixo do que podem viver porque continuam aguardando uma autorização que nunca virá. É exatamente isso. Esperam que alguém as reconheça, espero que a família aprove, espero que os amigos entendam, espero que as circunstâncias melhorem, espero que tudo fica perfeito. E quando esperam, a vida continua aí, ó, passando. Mas no momento em que você decide mudar a sua forma de se enxergar, você não depende de ninguém. É uma decisão interna, é uma escolha silenciosa que acontece dentro da sua consciência. E talvez esse seja um dos entendimentos mais libertadores de todos, viu? Você não precisa esperar que sua realidade mude para conseguir enxergar uma nova versão de si mesmo. Você não precisa aguardar uma prova para reconhecer o seu valor. Você não precisa que as circunstâncias confirmem aquilo que já pode escolher acreditar agora. Be here now. Porque, olha só, toda grande mudança, ela começa exatamente quando você para de pedir permissão para o mundo e começa a assumir a responsabilidade pela forma como você se decide perceber. E uma das coisas mais difíceis para muitas pessoas é abandonar a versão antiga. Já falei isso com vocês. Não porque essa versão seja confortável, não é isso. Mas muitas vezes ela é dolorosa, muitas vezes ela gera sofrimento, ela gera frustração, limitação, mas ainda existe aquela familiaridade, né? A mente humana prefere aquilo que conhece, mesmo quando aquilo não deixa tão feliz. E é por isso que tantas pessoas permanecem presas às histórias antigas aí, ó, por anos. Elas não querem viver daquela forma, mas continuam carregando a mesma imagem de si mesma que construíram lá no passado. E talvez você tenha passado por momentos difíceis, talvez tenha enfrentado perdas, rejeições, fracassos ou decepções, talvez tenha vivido situações que deixaram marcas profundas. Tudo isso faz parte da experiência humana, é normal. O problema não está em ter vivido essas experiências. O problema surge quando elas passam a ser utilizadas como prova permanente de quem você é. E quando alguém diz, eu sou assim por causa do que aconteceu comigo, ela está permitindo que o passado continue determinando o presente. E quando essa ligação permanece ativa, a mudança se torna muito mais difícil demais, viu? Olha só, agora pensa aí em quantas pessoas ainda tomam decisões baseadas em versões antigas de si mesmas. Elas não se candidatam a uma oportunidade porque se lembram de uma rejeição antiga, mas acontece, muitas de pessoas são rejeitadas no trabalho, faz parte. Não inicia um projeto porque recorda do fracasso anterior, não se permite viver um relacionamento porque continuam carregadas feridas ali de experiências passadas e sem perceber, elas estão permitindo que os acontecimentos que já terminaram continuem influenciando as escolhas atuais. O passado deixa de ser uma lembrança e passa a funcionar como uma prisão invisível. Mas existe algo importante que Neville falava, sabe? Ele procurava mostrar. Você não é a pessoa que era há 5 anos, não. Não é a mesma pessoa que era em 10 anos, nem a mesma pessoa que era ontem. Seu corpo muda, seus pensamentos mudam, seus desejos mudam, sua compreensão da vida muda, tudo está em constante transformação. Então, por que continua se definindo por uma versão antiga de si mesmo? Por que continua carregando uma identidade que não corresponde à vida que você deseja construir? Muitas das vezes, a verdadeira coragem não está em enfrentar o mundo, não. Está em permitir que a antiga versão termine, está em abandonar histórias que já não servem mais, está em deixar para trás definições que limitaram a sua vida por anos e anos e anos. Porque toda essa transformação, ela exige espaço, sabe? E esse espaço surge quando você para de alimentar continuamente aquela imagem antiga que deseja superar. Não é possível segurar o passado com uma mão e construir plenamente o futuro com a outra, não. Quando você compreende isso, você começa a olhar para si mesmo de uma forma diferente. Você percebe que não precisa permanecer fiel aos antigos resultados, aos seus antigos medos ou às suas antigas limitações. Você pode honrar tudo o que viveu sem transformar essa experiência em sua identidade. E é nesse momento que algo poderoso acontece, porque você deixa de se definir pelo passado e finalmente cria o espaço para criar uma realidade que
nova que começa a surgir. E se existe uma ideia que pode transformar completamente a forma que você enxerga a própria vida, talvez seja esta. Você não está aqui para lutar eternamente contra as circunstâncias. Você não está aqui para provar seu valor através do sofrimento, não. Você não está aqui para passar o resto da vida tentando convencer o mundo de quem você é, não. O verdadeiro trabalho acontece dentro da consciência, porque é lá que nasce a forma como você se percebe. E é a maneira como você se percebe que influencia tudo que você experimenta. Muitas pessoas passam ano tentando mudar o exterior, buscam estratégicas, técnicas, respostas, soluções, e não há nada de errado nisso, mas frequentemente ignoram o mais importante de todos. Quem eu acredito ser quando ninguém está olhando? Quem eu acredito ser quando estou sozinho com os meus pensamentos? Quem eu acredito ser quando estou imaginando o meu futuro? Porque é esses momentos silenciosos que a identidade verdadeira se revela, viu? Não é aquilo que você diz para os outros, não, mas é aquilo que você acredita sobre si mesmo quando não há necessidade de impressionar ninguém. E talvez hoje você esteja carregando definições que nunca deveriam ter permanecido aí por tanto tempo. Talvez ainda esteja enxergando através dos olhos de pessoas que nem fazem mais parte da sua vida. Talvez ainda esteja acreditando em limitações que surgiram em momentos de dor, de medo ou de insegurança. Mas nenhuma dessas definições precisam continuar governando a sua experiência, não, tá? Nenhuma delas possui autoridade permanente sobre você. Elas só permanecem enquanto continuam sendo aceitas como verdade dentro da sua consciência, tá? Essa consciência, ela é incrível, viu? E é exatamente aqui que muitas pessoas têm um grande despertar. Elas percebem que passaram anos tentando consertar resultados, quando na verdade precisam revisar a forma que estavam se enxergando. É só isso. E elas percebem que o problema nunca foi a falta de dinheiro, a ausência de oportunidades ou de desafios que elas enfrentaram, não. O problema era a identidade que carregavam enquanto observavam essas circunstâncias. É profundo, viu, gente? Porque uma identidade limitada, olha, ela sempre vai encontrar motivos para permanecer limitada. Da mesma forma que uma identidade fortalecida começa a enxergar possibilidades onde só via obstáculos. Por isso, olha, da próxima vez que você olhar para a sua realidade atual, tente fazer uma pergunta diferente, tá? Em vez de perguntar por que minha vida está assim, pergunte quem estou acreditando ser nesse momento. Essa pergunta é profunda, ela tem o poder de revelar padrões invisíveis, tem o poder de mostrar histórias antigas que estão sendo repetidas. E, acima de tudo, tem o poder de te lembrar que você não é obrigado a permanecer fiel a uma versão de si mesmo que já não representa aquilo que você deseja viver. E quando você realmente entender isso, sua realidade começa a mudar. Não porque algo mágico aconteceu do lado de fora, não porque alguém lhe concedeu permissão, não porque o mundo decidiu agir de maneira diferente, mas porque você deixou de ser definido pelas circunstâncias e começou a enxergar a si mesmo de uma forma nova. E quando a forma que você percebe muda, a forma como você pensa muda, a forma como você decide muda, a forma como você age muda. E aos poucos a realidade começa a acompanhar essa transformação. E é por isso que Neville insistia tanto, né, que tudo começa dentro. Porque toda mudança duradoura nasce primeiro na consciência e depois se torna visível no mundo exterior. E se essa reflexão fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu não sou minha circunstância. Eu quero ver quantas pessoas estão prontas para deixar para trás definições antigas e começar a construir uma nova percepção de si mesmo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Então não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar e se inscreva no canal, que os próximos vídeos aqui nós vamos continuar falando sobre suposição, manifestação consciente, Neville Goddard e transformação interior. E lembre-se de uma coisa, você não é o que aconteceu com você, você é o que está acontecendo agora. Você é muito maior do que qualquer circunstância temporárias, viu? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!